De acordo com a ONG Transparência Internacional, o Brasil alcançou apenas 38 pontos em uma escala de 0 a 100 no índice de corrupção. Abaixo de 50 já é considerado grave pela entidade. 247 A ONG Transparência Internacional divulgou um levantamento apontando que o Brasil, de Jair Bolsonaro, obteve apenas 38 pontos em uma escala de 0 a 100 no índice de corrupção. Quando mais próximo de 0 o mais grave é o índice de corrupção. Abaixo de 50 já é considerado preocupante pela organização. Em 2019, o país tinha 35 pontos. Ou seja, subiu 3 pontos. Mas a nota não representa uma melhora real de desempenho porque o valor está dentro da margem de erro de 4 pontos percentuais. Com as novas estatísticas, o Brasil passou da 106ª posição para a 94ª sobrescrito em um ranking de 180 nações. Os países com os melhores índices foram Dinamarca e Nova Zelândia, com 87 pontos cada. Depois apareceram Finlândia, 86, e Singapura, Suécia e Suíça, com 85 pontos cada. O pedido para que o ex-presidente Lula não tenha acesso às conversas contradiz com a postura adotada pelos procuradores quando comandavam a Lava Jato. Segundo a jornalista Mônica Bergamo, 247 Os ministros do Supremo Tribunal Federal estão surpresos com o pedido feito pelo procurador Deltan Dallagnol para que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não tenha acesso às conversas da Vaza Jato que podem não apenas inocentá-lo, como também demonstrar que ele foi alvo de perseguição política. É o que informa a jornalista Mônica Bergamo, em sua coluna desta quinta-feira. Na semana passada, o ministro Ricardo Lewandowski determinou a entrega imediata do material a Lula, que pretendia usar as mensagens como prova de que sofreu perseguição da Lava Jato. Os procuradores pedem que o ministro reconsidere a decisão e, em caso negativo, que encaminhe o caso ao plenário do Supremo. Escreve a jornalista. O pedido, assinado também por procuradores como Januário Paludo e Laura Tessler, causou estranheza entre magistrados, quando comandavam a Lava Jato. Os operadores divulgaram mensagens de investigados e até mesmo conversas privadas da ex-primeira-dama Marisa Letícia com os filhos dela e de Lula. A resistência levantou entre ministros também a percepção de que, embora boa parte das mensagens já tenha vindo a público, a íntegra do conteúdo preocupa os procuradores. Pontua a jornalista. Bolsonaro é o fundo da fossa. Nada que ele não consiga piorar, disse o ex-ministro Fernando Haddad, pouco depois de Jair Bolsonaro mandar à imprensa a PQP, sem ter explicações a respeito do escândalo do leite condensado. 247 O ex-ministro e ex-prefeito Fernando Haddad definiu Jair Bolsonaro com precisão depois do xingamento do presidente à imprensa, num sinal de desespero em meio ao escândalo do leite condensado, para o qual ele não tem explicações. Bolsonaro é o fundo da fossa. Nada que ele não consiga piorar, postou o presidenciável do PT, em um vídeo que circula nas redes sociais, mostrando um trecho de uma reunião de Bolsonaro com ministros e apoiadores do governo. Ele mostrou profunda irritação com as denúncias sobre as compras de alimentos em 2020 pelo governo, nas quais foram gastos R$1,8 bilhão, sendo R$15 milhões apenas em leite condensado. Vai pra puta que o pariu, rapaz. Imprensa de merda, disse ele aos gritos. É para encher o rabo de vocês da imprensa essas latas de leite condensado. Reagiu. Nesta quarta-feira, deputados da oposição protocolaram pedidos de abertura da CPI do leite condensado, para investigar os gastos do governo com alimentação em 2020, que chegaram a R$1,8 bilhão. Militares estão na linha de frente da defesa do general-ministro Pazuello no STF. Grande parte dos dados que Pazuello vai utilizar no inquérito estão sendo levantados pelo Ministério da Defesa. 247 são os militares que lideram a defesa do Eduardo Pazuello no Supremo Tribunal Federal, STF. Eles são o grupo dentro do governo que mais tem prestado apoio político a Pazuello, que é general da ativa.
Tanto que grande parte dos dados que Pazuello vai utilizar em sua defesa no inquérito estão sendo levantados pelo Ministério da Defesa. Informa o jornalista Caio Junqueira, da CNN Brasil. Pazuello vai mostrar tudo o que as forças estão fazendo na crise, disse o ministro Junqueira. Com este movimento dos militares, Pazuello passa a ser visto como um representante do exército no governo Bolsonaro. A visão militarizada do governo é tamanha que é corrente entre os militares a narrativa segundo a qual Pazuello estaria cumprindo uma missão de guerra dentro de uma estrutura, o Ministério da Saúde, feita para tempos de paz. Segundo o vice-presidente Hamilton Mourão, poderá ocorrer uma reorganização do governo após a eleição para os comandos da Câmara e do Senado e que, talvez com isso aí alguns ministros sejam trocados. Entre eles, o próprio Ministério das Relações Exteriores. 247. O vice-presidente, General Hamilton Mourão, sinalizou que o governo poderá promover uma reforma ministerial logo após a eleição para a presidência da Câmara e do Senado. Apesar de ressaltar que não tem participado das discussões sobre o assunto, ele disse que um dos ministérios que poderá ser alvo de mudança é o das Relações Exteriores, comandado pelo chanceler Ernesto Araújo. Não tenho bola de cristal. Nem esse assunto foi discutido comigo. Mas em um futuro próximo, depois da eleição dos novos presidentes das duas casas do Congresso, poderá ocorrer uma reorganização do governo para que seja acomodada uma nova composição política que emergir desse processo. Talvez com isso aí alguns ministros sejam trocados. Entre eles, o próprio Ministério das Relações Exteriores, disse Mourão nesta quarta-feira, 27, em entrevista à Rádio Bandeirantes. Segundo reportagem do jornal O Globo, a gestão do Itamaraty vem sendo duramente criticada em função dos atritos diplomáticos criados por Ernesto Araújo, como no caso dos ataques à China e nas negociações para a liberação de insumos necessários à produção da vacina contra a Covid-19.